Uma boa tarde para todos os alunos do Instituto Teológico Tereg. Como eu tinha prometido a vocês, nós iríamos dar uma videoaula, se tratando de um tema da teologia sistemática, conhecida como teologia sistemática ou propriamente teísmo, ou tem algumas instituições no meio como sendo essa disciplina o termo teologia. Então, é o estudo da revelação de Deus e vamos então dar início a essa aula, ok? Bom, iniciamos dizendo que Deus tem atributos. O que seria atributos? Atributos nada mais são do que qualidades, adjetivos, predicações acerca de Deus, e que isso é intuído, ou deduzido, melhor dizendo, inferido à luz das Escrituras. Por quê? Porque Deus não se pode ser conhecido senão por meio da autorrevelação, ou seja, segundo o qual Deus se deixou ser revelado por meio das Escrituras. É verdade que Deus pode ser inferido, deduzido, pensado a partir de uma cosmologia, ou seja, a partir do argumento de perfeição, como um teólogo e filósofo, né, por assim dizer, chamado Santo Anselmo de Cantuária. Ele trabalhou o conceito de que se Deus é perfeito, então o mundo é perfeito, então eu posso inferir, eu posso pensar acerca de um Deus que criou todas as coisas. Esse pensamento é desenvolvido na pessoa de um filósofo conhecido como René Descartes, que trabalha também o conceito do cogito ergo sum, penso logo existo, né? Mas nós vamos tratar isso neste momento, por ser muito amplo e porque temos como objetivo dessa análise ser o mais sucinto. Então vamos lá. O que seria atributos? São qualidades divinas, são qualidades acerca de Deus. Bom, algumas instituições dividem atributos naturais, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Eu só apenas fiz uma separação didática, mas o que eu vou trabalhar é apenas nessas duas conjunturas, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Bom, o que se quer dizer com atributos comunicáveis? São atributos em que nós, como seres humanos, convivemos de uma maneira evidentemente não plena, não perfeita como Deus, mas temos uma noção porque vivenciamos isso na experiência cotidiana, né, da nossa relação social com o ser, com a família, com os amigos. Então, diante disso, nós estamos trabalhando esses conceitos. Então, vamos lá. Dentro da coluna do que a gente chama de atributos comunicáveis, nós temos misericórdia, nós temos longanimidade, nós temos bondade, nós temos fé. Ok? Misericórdia, ela acontece num texto bíblico de Efésios 2:4, longanimidade em 1 Pedro 3, versículo 20, bondade no livro de Atos 14, versículo 17, fidelidade, Deus é fiel, em 1 Coríntios 1:9. A seguir nós temos, no quinto predicativo de Deus, nós temos o amor, na Epístola de São João 4, versículo 8, a liberdade ou atributo de Deus ser livre, em Isaías 40, versículo 13, a justiça, em Daniel 9, versículo 7, a santidade, em Levíticos 11, versículo 44, e a verdade, por assim dizer, em São João capítulo 17, versículo 3. A seguir, nós temos na coluna dos atributos incomunicáveis, nós temos Deus é infinito, Atos 17, versículo 24 ao 28, Deus é impassível, vou explicar o que seria impassível, Atos 14, versículo 12, Deus é simples, também vou explicar o que seria esse conceito de simplicidade, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, também no livro hebraico chamado de Devarim, e
Deus é onipotente, segundo as Coríntios 6, versículo de número 18. E Deus é onipresente, referendado, referido no Salmo 139, versículo 7. A seguir, nós temos Deus é onisciente, Atos 15, versículo de número 18. Salmo 90, versículo 1, Deus é eterno. Salmos de número 90, versículo 1, Deus também tem aceidade. E, por assim dizer, Deus é imutável, Malaquias 3, versículo 6, Deus é soberano, Efésios 1 e 11, Deus é Espírito, São João 4, versículo 24. Bom, dado isso, eu fiz aqui já de bate-pronto um pequeno prólogo, ou seja, uma pequena análise bem sintética, e vamos tratar conceito a conceito agora para todos os alunos, ok? Vamos lá. Se tratando de misericórdia é um dos aspectos que o ser humano pode ter. A gente pode chamar isso de clemência, a gente pode chamar isso de compaixão. Puxa, Joana teve compaixão do marido que fez tal coisa, Márcio teve compaixão de Clementina ou Dona Joana, que praticou tal coisa e merecia receber tal coisa, mas ele não fez por misericórdia. Então nós conseguimos, claro que não de uma maneira muito plena, né? Mas conseguimos conviver com isso. Vamos ver agora essa referência bíblica que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 4. Vamos conferir se de fato a misericórdia faz parte dos atributos divinos, se ela faz parte dos atributos de Deus. Então vamos conferir Efésios capítulo de número 2, versículo de número 4, diz o texto: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou. Então, Deus tem misericórdia. Essa palavra misericórdia, traduzindo, por exemplo, um dos conceitos do hebraico, é do termo hesed. E hesed é um conceito utilizado para uma mãe que está gestante e que ela tem o seu filho preservado, guardado dentro do seu útero. Então, é uma maneira fisiológica, biológica, de se proteger o feto, de se proteger aquela criança que ainda está informe, ou talvez já chegou a um estado muito elevado da sua formação, mas que não ainda se concluiu, né, esse período do feto poder se exteriorizar, sair do ventre da sua mãe e, portanto, conseguir viver nessa relação do mundo. Então esse momento é o momento em que a criança é preservada de acordo com a lei da própria natureza. Então, hesed seria que Deus nos preserva, ainda quando nós não estamos fortes, ainda quando nós não estamos aptos ou preparados para determinadas realidades. Então, nada mais é do que um outro aspecto do amor de Deus. A seguir, em 1 Pedro 13, versículo 20, nós vamos encontrar um atributo de Deus chamado de longanimidade. Bom, vamos para 1 Pedro capítulo 13, versículo 20, diz assim: os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela arca. Ou seja, diante das prevaricações daquela sociedade, diante do acúmulo de transgressões, de pecados, de ações viciantes, eles mereciam uma aniquilação, uma destruição que seria compatível com as suas obras. Mas Deus, na sua longa paciência, na sua longanimidade, ele preservou uma parte daquela raça humana, a saber, 8 pessoas, incluindo a pessoa de Noé. Então, a longanimidade, ela indica, o nome já está dizendo longa, né? Então,
essa expressão indica de que Deus tem uma grande paciência, tá? Por assim dizer. O que mais? Nós vamos agora ver outro conceito chamado de bondade, né? Bom, bondade está no livro de Atos dos Apóstolos, primeiro livro histórico, capítulo de número 14, versículo de número 17. O texto diz assim: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempo frutífero, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então, o verbo beneficiando-vos, tá? Ela vem de bondade. Deus, então, não é um Deus mau. Você sabe que existe, dentro da cosmogonia, a ideia da filosofia que se dava na busca da origem do mal. Se Deus existe e o mal também existe, logo então Deus deve ser o originador, aquele que cria, aquele que estabelece, aquele que forma o mal. Mas, de acordo com o que a gente lê na Bíblia, Deus não é mau, Deus é bom. Pastor, mas e aquele texto de Isaías 45, versículo 7, que diz que eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio a paz, eu crio a guerra? Eu já falei isso em alguns momentos, que aquele livro, em primeiro lugar, aquele fragmento textual deve ser lido com um sistema de polaridade, basicamente por meio de um método que eu considero como antagônico, né? Você deve ver os contrários, o chamado, em conceito de gramática portuguesa, chamado de antônimo, ou seja, o contrário de luz é trevas, o contrário de paz deve ser o quê? A guerra, o tormento, e não necessariamente o mal. Portanto, a palavra mal em hebraico é ra, né? Ou ra para alguns hebraístas, e ela indica guerra, ela indica infortúnio, em algum momento ela pode indicar até uma disciplina. Então, quando o texto está ali dizendo eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio a paz, o contrário de paz só pode ser guerra, não pode ser a ideia de mal moral, porque se assim fosse, o contrário disso deveria ser a palavra eu crio o bem, e aí eu crio o mal. Portanto, nesse sentido, Deus não é mau. Claro que tem um contexto que está dialogando lá com as religiões zoroastristas, por aí assim dizer, mas não queremos tratar sobre essa questão, tá? Bom, o que nos basta dizer é que Deus é bondoso e está referendado, está referido, está citado no livro de Atos 14, versículo 17. A seguir, Deus é fiel. Deus é fiel, 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 9. Você poderá conferir comigo na própria Bíblia. Fiel é Deus, pelo qual for chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então, veja, Deus é fiel, né? É um atributo de Deus, que implica que Deus em nenhum momento é desleal, que todas as aplicações que Deus estabelece com a sua humanidade nunca são de cunho desleal, tá? Bom, e aí nós temos outro atributo chamado de amor. Repita, São João, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz o texto: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, vamos explicar um pouco o que seria o amor. Bom, o amor para os gregos, eles conseguem, de certa maneira, conseguem explicar, elucidar melhor esse conceito. Na nossa gramática, o amor será definido pelo seu contexto, de maneira que o amor, ele
de certa maneira, intercambiável. Ele vai explicar muita coisa. O nosso amor, a gente ama o amigo, a gente ama a esposa, a gente ama a família, a gente ama o conhecimento, a gente ama Deus. No grego você tem palavras específicas a ser colocado dentro da oração gramatical. A saber, nós temos aí o termo grego historgê, que vai aparecer lá em Romanos, eu não sei se é o capítulo 12, que vai falar sobre o amor fraternal. Essa ideia de fraternidade, ela está ligada diretamente à ideia do amor da família. Então, o conceito de amor para os gregos, quando ela está direcionada à família, ela é chamada de historgê. Quando o amor agora está relacionado na esfera do amigo, e aí lembra o Filipe, né? Filipe vai lembrar dessa frase. Nós temos então o conceito de filéu, né? Filéu quer dizer o amor amigo. E quando se estabelece o amor no que tange a esfera da sensualidade, do prazer, então nós temos o conceito de eros, daí o termo erótico, erotismo, né? Depois nós temos um outro conceito para o termo amor, que é o termo ágape ou agapau. É um amor que para os gregos era um amor sacrificial, era um amor que se dava entre o sujeito devoto a algum tipo de divindade, sobretudo na Grécia, Atenas, aos arredores da Grécia. Então, a ideia de um amor ágape é um amor daquele que eu renuncio o que for necessário. Se o Deus pedir um sacrifício, inclusive até de criança, do meu próprio filho, eu assim faço, porque é próprio de que essa relação que eu tenho com Deus, ela deve ser a relação máxima. Esse Deus deve estar supra cima dos meus confortos, dos meus deleites. Bom, esse termo ágape foi aplicado na esfera do cristianismo para indicar o mais sublime, o mais nobre, o mais excelso, o mais magnânimo estilo de relacionamento do sujeito para com o seu Deus ou do seu Deus para com o seu sujeito, que o assim venera. Bom, também temos um outro atributo, que é o atributo de liberdade, o atributo de ser livre. Isaías 40, versículo de número 13, Deus, utilizando o profeta Isaías, ele então estabelece uma pergunta que indica a liberdade de Deus. Vamos conferir isso. Isaías 40, versículo de número 13, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E quem ou que conselhou ou ensinou? Então veja, no versículo 14 ainda diz: com quem tomou conselho para que desse entendimento, ele mostrasse as veredas da justiça, ele ensinasse a sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. Então veja, Deus não compactua com nenhum conselho externo, angelical, conselho de anciões, conselho de seres humanos. Deus é soberano, e dentro da sua soberania, Deus é livre para decidir o que Ele assim quer. Ele tem a mais pura liberdade, o mais puro livre-arbítrio. Então Deus não toma conselho de ninguém, e Ele, portanto, é soberano. Outro atributo é o sétimo: Deus tem justiça. Essa expressão justiça vem de uma palavra hebraica, tzedakah ou tzedakém. Daí a palavra em Jeremias, quando diz o Senhor nossa justiça, significa Jeová tzedekenu. Então Deus tem justiça. Essa palavra do grego é díkia, e ela está inserida no texto de Daniel 9, versículo de número 7. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós
a confusão do rosto. Poderia ter a continuidade, mas isso só nos basta indicar que Deus, em sua autorrevelação, portanto bíblica, Deus tem justiça. A ideia de justiça está ligada diretamente à equidade, a ideia da virtude que se dá numa aplicação entre relações de seres humanos. A justiça só existe porque existem relações sociais. Então, como dizia um filósofo chamado Martin Buber, ele vai dar um conceito da relação eu-tu, então a relação mais íntima entre eu e Deus. Essa relação bilateral entre eu e Deus é uma relação que implica eu admitir algumas regras desse relacionamento. E nesse sentido, Deus é justo, né? Eu lembrei de justiça, eu tenho que necessariamente lembrar de ética. Bom, a palavra ética vem de uma palavra grega ethos, né? Que quer dizer ao pé da letra hábito ou costumes. Então, a ética ou os hábitos, elas devem necessariamente seguir um padrão. Padrão que quem melhor vai explicar isso, além de Aristóteles, com a obra Ética Nicômaco, Sócrates com o conceito básico, né, da virtude. Eu acho que a pessoa que vai explicar isso muito bem, além de Jesus, evidentemente, nós temos um filósofo chamado Immanuel Kant, numa obra chamada Imperativo Categórico, e que ele vai utilizar a máxima dizendo: age de tal maneira que os seus atos se tornem universais. Então ele vai partir dessa ideia de que o que eu não quero para mim, eu não devo fazer outro. Então, a justiça é exatamente isso, não conviver ou não fazer o mal, fazer tudo aquilo que é justo, aquilo que é virtuoso, aquilo que é reto. Então, nesse sentido, em Deus não há nenhum tipo de desvirtuo ou algum tipo de vício. A seguir, nós temos outro atributo, que é o atributo de santidade. Ou seja, todas as vezes que eu falo de santidade, ou toda vez que eu falo de atributo, eu estou dizendo de qualidades que Deus assim tem. Então, que qualidade é essa, pastor Adriano, que Deus tem? O atributo chamado de santidade está inserido ou referendado no livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 44, onde diz: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. Então veja, Deus está afirmando que a natureza dele está constituída com o predicativo santidade. O que é santidade? Santidade vem de uma palavra hebraica kadosh, né? Cuja raiz dela quer dizer aquilo que é cortado, né? A ideia de um sacrifício, a ideia de um sacerdote que separava, que fazia os cortes, né? O caché, fazia um trabalho de caché, aquele que faz o corte de maneira que correlata com a Torá. E ela já no original da língua grega, ela vem da palavra hagio, né? O hagios ela vem da palavra hagnos, e hagnos quer dizer puro, né? Era utilizado normalmente para ovelhas que eram separadas, tá? Então Deus está separado do que é pecaminoso, do que é transgressor, do que de certa maneira pernicioso. Então Deus é santo. Agora veja que profundidade. Ao mesmo tempo que Deus está separado do pecado, Ele está unido ao pecador que o aceita como seu único e suficiente Salvador, e de certa maneira o abraçado com a graça, seja ela a graça irresistível, seja ela a graça preveniente. Então Deus é santo. A seguir nós temos São João capítulo 17, versículo 3, né? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. E aí o texto vai apresentar que Deus também é a verdade. Vamos conferir isso no livro de João, capítulo de número 17, versículo 3. Diz assim: a vida eterna é essa, que conheço a ti, por único Deus verdadeiro,
e é Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, o Senhor Deus é um Deus que contém em si a predicação, a qualificação, o adjetivo de verdade. O que é verdade? Verdade do grego aletheia ou alestheia, né? Indica, ela, em algum momento ela é usada para o conceito de testemunho. Alguns dicionários até colocam a ideia de desnudar, né? Aquilo que vai à tona, aquilo que não assume máscaras. Isso nos lembra até, inclusive, o termo sinceridade. Sinceridade é uma palavra em latim que quer dizer sem cera, aquele que não assume máscaras de cera. Então a verdade no hebraico é emuná e no latim veritas, tá? Então a verdade, de acordo com um filósofo chamado Santo Agostinho, eu enxergo nesse conceito dele muito pertinente. Ele diz que a verdade é a adequação entre o mundo em que eu penso e a realidade que está fora de mim. Então ele trabalha o conceito de adequação, ou seja, eu penso sobre a lousa e o que vai legitimar que isso é verdade é que eu sinto a lousa, e que todos que me ouvem dizer existe uma lousa, eles podem ver, tocar e, portanto, sentir, uma experiência empírica, tá? Então é verdade. A seguir, nós temos agora a coluna dos atributos incomunicáveis. Porque incomunicáveis são atributos que nós não comunicamos, são atributos que nós não vivenciamos isso na nossa esfera cotidiana, social, relacional. Não são. E, portanto, nós não conseguimos comunicar aquilo que não sentimos. Podemos até utilizar conceitos sobre a coisa, mas não vivenciamos a coisa em si. Por isso ela é chamada de atributos incomunicáveis. Bom, dentro da primeira atribuição, na ordem que eu estabeleci didaticamente, é que Deus é infinito. Atos 17, versículo de número 24. Então, vamos lá para Atos 17, versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ora, se esse Deus não habita, ele criou o céu, ele criou todas as coisas, e por maior que seja o templo, Deus não pode habitar. Ainda há um texto que eu quero ver se eu me lembro, quando Salomão fala a respeito de Deus, tá? Então Salomão consegue compreender de que não tem condições de eu pensar a respeito desse Deus dentro do espaço. Por quê? Porque Deus está além do espaço. Deus está acima de qualquer coisa, né? Então, no capítulo 8, os versículos de número 40 ao 45, eu não vou lembrar agora, mas ele vai dizer que nem o céu pode conter a sua glória. Então veja, ele tem a consciência de que Deus, nesse sentido, não pode ocupar nenhum tipo de espaço, porque ele é maior do que o espaço. Então, nesse sentido, Deus não pode habitar nenhum templo. Ele imanamente se relaciona conosco, mas transcendentemente não. Puxa, o que o senhor disse imanente? Imanente seria uma maneira bem didática que eu vou explicar, de que Deus assume de alguma maneira uma forma, mas ele assume essa forma para se relacionar conosco, homens, né? Então, vai ser inserido uma espécie de emanações de Deus aqui na terra, para que a gente consiga dialogar com esse Deus. Mas esse Deus não é apenas isso. Isaías, para tentar dar uma explicação, ele diz que Deus está sentado sobre o globo da terra. Daí você já tira o quão grande Deus é. Mas não significa que Deus é do tamanho, né,
da terra. Significa dizer, quando ele diz assim, nós somos como gafanhotos, né? A ideia da grandeza de Deus, que esse Deus, ele é infinito, ele não tem fim. Portanto, se ele não tem fim, ele não tem começo. Por isso que o texto diz, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, para indicar o quê? De que ele não tem começo e não tem fim. E não tendo nem começo e não tendo fim, porque é ele que estabelece o começo e é ele que estabelece o fim para as suas criaturas, porque para Deus não existe fim, então ele é infinito. A seguir, em Atos capítulo 14, versículo 12, nós temos o conceito de que Deus é impassivo. Poxa, o que seria esse argumento de impassibilidade? Vamos ver primeiramente o texto em Atos capítulo de número 14, versículo de número 12. Diz assim: e acharam Júpiter e a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque estes eram quem falava. Aqui estava dois nomes que indicava que um era o Barnabé, indicava uma entidade pagã. Os dois representavam Hermes e Zeus, tá? Para ficar mais claro. E aí, o texto diz que, no versículo 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para si entradas da porta, touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhe quem? Barnabé e Paulo. Versículo 14, olha o que Paulo diz. Os apóstolos tinham inspiração divina. E olha só o que eles estão dizendo, e Lucas está relatando. Ouvindo por isso os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, gritando ou clamando, versículo 15, dizendo: varões, ou seja, homens, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas variedades. Então veja, a palavra paixão, Paulo está dizendo, olha, nós somos homens, estamos sujeitos está a ideia de que eu estou por baixo, eu estou me submetendo, eu estou submisso às paixões. E o que seriam as paixões? Essa palavra paixão no grego é patos. Patos tem uma implicação assim de aflição, sofrimento. Mas que tipo de sofrimento é esse? É um sofrimento que se dá por um sentimento. Então Paulo começa a dizer, olha, vocês não podem querer achar que a gente é Deus ou deuses, porque nós somos homens, nós temos sentimentos, nós